E agora, para dar o seu bom dia, tem ele, Dr. Pedro Boareto. Bom dia, doutor. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Bom dia. Doutor, quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Qual o tema proposto para esta quinta-feira para os nossos ouvintes? Tony, hoje eu separei um tema que vem sendo aí objeto de muita discussão dentro dos tribunais superiores, até por uma divergência que existia de entendimento com relação à inviolabilidade de domicílio. Ou seja, a falta de autorização para ingressar no seu domicílio, ela vinha sendo alvo de uma discussão muito grande dentro do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que o entendimento era divergente. Porém, a questão atualmente ficou pacificada. O artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, ele estabelece que a casa onde a pessoa reside, ela é asilo inviolável do indivíduo, sendo que ninguém pode ingressar nesse imóvel sem autorização da própria pessoa, ou então em caso de flagrante delito ou desastre, ou então para prestar socorro para alguém, ou até mesmo por uma determinação judicial. Nessas hipóteses, a pessoa poderia ingressar no domicílio de outrem, né, de outra pessoa. Porém, na prática, o que a gente observava? Em muitos casos, principalmente na área criminal, na área penal, onde policiais chegavam até um indivíduo que muitas vezes estava na frente da sua residência e, ao abordá-lo, localizavam algo com ele, né? Isso muitas vezes se dava por denúncia anônima, né? E após esse fato, os policiais ingressavam na residência, objetivando verificar se realmente existia um crime dentro daquela residência. O que o Supremo Tribunal de Justiça decidiu recentemente com relação ao tema? O policial realmente pode agir dessa forma? O Supremo decidiu que, de fato, o policial não pode ingressar no imóvel de alguém, exceto se tiver uma investigação formal em curso ou até mesmo se tiver uma ordem judicial em mãos. Então, se ele estiver de posse de uma determinação judicial, ele pode ingressar. Se existir uma investigação e a pessoa for surpreendida na prática de algum delito que envolve essa investigação e o imóvel em questão também é alvo da investigação e serviria como base para que aquele crime ocorresse, aí sim o policial poderia ingressar até aquela residência. O simples fato de uma denúncia anônima mencionar que um determinado indivíduo está na frente do imóvel praticando qualquer tipo de delito não serve como base para que a autoridade policial ingresse na residência. E aí vem uma grande questão. Pedro, mas e se a própria pessoa autorizar? Pode entrar ou não pode entrar? A nossa Constituição estabelece que poderia entrar. Mas aí vem uma grande discussão. E isso também vem sendo alvo, principalmente no STJ, de decisões entendendo que se a pessoa autorizar a entrada, o policial tem que comprovar essa autorização. Ou seja, mediante gravação ou até mesmo mediante testemunhas que estiverem pelo local. A obrigação de comprovação dessa autorização é do Estado, que nesse caso está representado pelas autoridades policiais.
Então, não a simples menção de que, olha, nós ingressamos no imóvel, na residência daquela pessoa, porque ele autorizou, o Poder Judiciário, principalmente o STJ, já vem se posicionando contrário a essa informação, até mesmo porque, segundo o entendimento do próprio STJ, quem em sã consciência não vai autorizar autoridades policiais a ingressarem na sua residência diante de uma situação que elas chegam armadas, né? E mencionando que precisam entrar no imóvel. Quem em sã consciência vai falar, não, aqui ninguém vai entrar e ponto final. Esta é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo aplicada em inúmeros casos, inclusive anulando e liberando diversas pessoas que estão presas por prática de crimes, que foram presas com base em busca domiciliar, sem a observância dos requisitos legais. Então, na verdade, o que a gente traz aqui? Nós não estamos aqui fazendo qualquer tipo de campanha favorável ao criminoso ou tampouco contrário às autoridades policiais. Nós só estamos trazendo que todo e qualquer procedimento precisa observar regras. Todo e qualquer procedimento dentro do Poder Judiciário, ele precisa observar as regras. E até para que você possa prender alguém, existem regras. Existe um regramento para que isso ocorra. E muitas vezes isso não é observado. E aí, o advogado, observando essa ilegalidade, faz o apontamento dessa ilegalidade e que muitas vezes o Poder Judiciário reconhece e acaba soltando aquela pessoa, né, em virtude da falta do devido processo legal, de observância do devido processo legal, que são as regras para que as coisas aconteçam. Ah, Pedro, mas você está falando isso? Pô, mas um criminoso que está na rua, que foi absolvido por falha do Estado. Nós não estamos só falando do criminoso. Nós estamos falando de procedimentos, inclusive, para que a polícia entre na casa de qualquer um aqui. A regra é essa. Nós não podemos só... Ah, não, porque é criminoso, então pode. Mas se pode o criminoso, amanhã também poderá. Com o Tony, com o Marquinhos, com o Pedro, com qualquer ouvinte. Então a regra, ela já está pré-estabelecida. Basta seguir. Não dá mais para tolerar condutas do tipo, vamos fazer justiça com as próprias mãos. Não existe mais isso. Existe um regramento jurídico por trás disso. E isso deve ser observado, e graças às decisões dos tribunais superiores, isso vem sendo pacificado dentro do Poder Judiciário. Por mais que alguns juízes ainda relutem em reconhecer isso, os tribunais superiores já vêm determinando que isso sempre deve ser observado. Então, é uma informação importante, não só para as pessoas, de uma forma geral, tomarem conhecimento do que realmente diz a lei e qual que é o entendimento dos tribunais superiores com relação a esta questão específica da lei, mas também para a autoridade policial, para que ela tenha a exata noção de que de nada adianta fazer todo um trabalho, mas deixar de observar pontos importantes desse trabalho, que isso lá na frente vai cair tudo por água abaixo. Mas não é o próprio judiciário que recentemente tem confundido toda essa... Eles vêm seguindo as determinadas regras? Sim. Na grande maioria dos casos, Marquinhos, nós observamos que sim. O que de fato tem ocorrido é uma grande, por parte de uma parte da população, né, vem tentando politizar toda e qualquer decisão do Poder Judiciário. Ontem nós tivemos uma situação, né, envolvendo o ex-presidente da República, que muita gente está tentando politizar o fato. Mas a essência da questão, ela tem que ser observada. Por que a Polícia Federal ingressou na casa de um ex-presidente?
Primeiro, porque existia uma investigação em curso feita pela Polícia Federal. Segundo, porque existia indícios de irregularidade. Não estou aqui falando que se é culpado ou não, não é esse o mérito da questão. Existiam indícios de irregularidades. E para que a investigação pudesse ser concluída e que chegassem à apuração da verdade dos fatos, o juiz entendeu necessário a expedição de uma ordem, de uma determinação judicial, para que os policiais fossem até a residência do ex-presidente e realizasse a busca e apreensão de alguns equipamentos e materiais. Né? Então, o que a gente precisa ter em mente, nós respeitamos todo e qualquer posicionamento político. Não estou aqui dizendo que tem que estar certo lado A, lado B. Mas nós precisamos parar um pouquinho de tentar politizar toda e qualquer decisão do Poder Judiciário. Toda hora nós observamos, o Supremo Tribunal Federal tem equívocos, como todo mundo tem. Mas não dá para toda e qualquer decisão ser realizada, ser questionada, única e simplesmente com base em meras questões políticas. Se existem prejuízos e se existem equívocos das autoridades policiais, que se busquem questões técnicas para questionar aquela conduta. Não simplesmente porque virou uma questão política. Tá, então, baseando no que você acabou de falar, você acha que ontem os presos, né, os que foram presos por prisão preventiva, é isso? A prisão preventiva ela é uma medida cautelar que ela consiste em privação da liberdade, né, das pessoas ali envolvidas, até antes do julgamento, né, para evitar, né, que o acusado ele impeça a continuidade de uma atividade, né, criminosa no caso. Você acha que seria o caso dos que foram presos ontem preventivamente? Não teria uma outra forma de abordar esse caso? Marquinhos, eu confesso que eu não tive acesso aos autos. Então fica um pouco até antiético da minha parte me emitir um posicionamento. Agora, até mesmo porque a prisão preventiva ela não possui um prazo definido por lei, né? Sim. Então esses indivíduos podem ficar lá 4, 5, 6 meses. Sem sombra de dúvidas. Só que é importante a gente ressaltar, Marquinhos, que a prisão preventiva ela é um regramento que já existe na nossa legislação e serve para todos. Para todos. Inclusive, em inúmeros casos, dentro da nossa própria comarca, nós temos inúmeros casos de pessoas carentes, que sequer têm condições de contratar advogado, que são presas preventivamente, né? objetivando não atrapalhar o curso da investigação, que são pessoas que sequer teriam condições de ter a mínima atitude que pudesse atrapalhar a investigação. Agora, transportando para esse outro caso que você mencionou, nós estamos falando de pessoas poderosas, que inclusive há indícios de invasão de sistema para obtenção de autorização para outros fins, inclusive para deixar o país. São situações totalmente distintas. E qual que é o contexto disso? A prisão preventiva serve para todos, tanto para a pessoa que tem grandes condições financeiras e que tem uma influência muito grande dentro do meio político, como também para o indivíduo de baixa renda, menos favorecido pela sorte. Então, sempre existiu. Né? Agora, cabe aos profissionais contratados por essas pessoas discutir essa questão técnica, se realmente se faz necessária a prisão preventiva. O que essas pessoas poderiam trazer de risco para as investigações já em curso, né? E o que elas poderiam colaborar com a investigação em si. Então é esse o contexto que teria que observar principalmente os autos para ver exatamente essa questão que é exclusivamente técnica. Acho que fechamos o tema de hoje, doutor. Agradeço mais uma vez, Tony, Marquinhos. Acho que é importante a gente trazer, né, um paralelo da nossa realidade, principalmente de fatos que acontecem de grande comoção, até com situações do nosso dia a dia, coisas que acontecem em Capivari, porque muitos ouvintes, né,
de repente tem um parente, um filho, que também está preso preventivamente. Então é uma analogia que se torna necessária até para que possamos entender que a lei existe para todos, né? Indistintamente. Agora, a velocidade da lei no nosso país é de assustar se for preso preventivamente, né? Porque você não sabe quanto tempo vai demorar para se chegar ao... Exatamente. Para se definir os autos. Ainda, Marquinhos, ainda que neste caso, é um caso de grande, né, comoção, que traz aí toda a imprensa envolvida, né? Mas e no caso do pobre coitado aqui, que ninguém sabe que foi preso, além da família, que não tem imprensa em cima? Você acha que a velocidade do Poder Judiciário, vai se arrastando, né, para essas pessoas que envolvidas ontem, nesse caso de grande comoção, como uma pessoa mais humilde, que foi presa há muito tempo atrás, você acha que a velocidade vai ser distinta ou vai ser a mesma? Mas o judiciário não erra nesse fator? Eu particularmente entendo que sim. Só que a grande dificuldade é que existem inúmeros casos. Nós temos aí nós entramos numa outra seara. A lei deve ser igual para todos, né? Aí nós entramos numa outra seara. Existe uma questão de ausência de servidores públicos, ausência de magistrados, ausência de promotores, né? Falta de estruturação da própria Polícia Civil, porque também tem uma defasagem de servidores públicos e não conseguem dar conta de toda a demanda. Então é uma outra situação, que nesse caso específico, por se tratar de Polícia Federal, o andamento já é outro, é muito mais célere do que um processo que tramita aqui, de repente, numa comarca como a nossa. Né? São situações totalmente distintas. A Polícia Federal tem toda uma estrutura muito maior hoje do que uma polícia, né, civil, de repente, aqui do nosso estado de São Paulo. Nesse caso, já vai direto pro STF? Nesse caso, sim. Polícia Federal? Neste caso específico, começou no STF, mas ele deixou o STF até porque tinha uma questão de foro privilegiado que hoje já não existe mais. Né? Nesse caso específico, para algumas pessoas. Para o ex-presidente, teve sim a participação do STF, né? E agora a gente aguarda e espera que as coisas sejam esclarecidas e resolvidas. Se cometeram injustiça com relação a essa atitude, né, que realmente reste comprovado que toda essa situação foi um mero equívoco, sim, mero equívoco, e que as pessoas envolvidas não merecem responder. Se comprovarem que realmente tem fundamento e as pessoas merecem responder por aquilo, que o devido processo legal seja respeitado. Né? Nós podemos já crucificar, falar, não, só porque a polícia foi até lá já são culpados e é tudo bandido. Não é isso que nós estamos falando. Nós temos que respeitar o devido processo legal e aguardar o Poder Judiciário se manifestar. Tá certo então, doutor. Ótima quinta-feira. Ótima quinta-feira, Tony, Marquinhos, ouvintes, e até a próxima semana.